Vamos nos assentar, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Neemias, no capítulo 8. Nós vamos ler os versos de 8 a 10. São 3 versos. Neemias 8, de 8 a 10. Neemias, logo depois de Esdras, um pouquinho antes de Esther, antes de Jó, antes de Salmo. E o desafio de pregar em 15 minutos. E a Cristiane saiu de casa, a Cristiane ainda falou isso. Olha o desafio de pregar em 15 minutos. Enfim, para a gente poder render a nossa manhã com a nossa escola dominical também, né? Antes eu queria registrar aqui a presença de 3 queridos irmãos que já há 2 semanas mais ou menos, né, têm estado conosco, que é o Rony, o pastor Roberto Dias, meu amigo já de longa data. E me perdoa, minha irmã, só esqueci o seu nome, mas... Jorci. Isso, e a irmã Jorci. São membros da Igreja Presbiteriana Unida. Bom, mas a gente está fazendo um sequestro santo. Sejam bem-vindos, fiquem conosco, se foi essa a vontade de vocês, né? Deus abençoe, viu? Neemias, no capítulo 8, do verso 8 ao verso 10, diz assim a palavra do Senhor. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que nada têm preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Palavra conhecida nossa, né? A alegria do Senhor é a vossa força. Vamos orar mais uma vez. Estamos, Senhor, diante da Tua palavra, e tudo que Tu fazes é para a glória do Teu nome. Os céus proclamam a Tua glória. Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, veio a esse mundo para glorificar o Pai, e é Tua vontade expressa nos lábios de Jesus que nossas vidas também sejam para glorificar o Teu nome. Te pedimos, Senhor, então, que a Tua palavra habite os nossos corações, fale a nós, para que, movidos pelo Teu Espírito Santo e cheios da Tua palavra nos nossos corações e mentes, nós venhamos a agir, a falar, a pensar, para glorificar o Teu nome no mundo em que vivemos, até a volta de Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos, acho que nada mais interessante do que a gente começar o tema do nosso retorno com o tema da alegria, né? A alegria do Senhor é a nossa força. O Salmo 126 já veio sinalizando isso para a gente. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O verso 2 e 3, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de alegria. E as nações diziam entre elas: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E o verso 3 então vai dizer: de fato grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Olha isso, alegres.
Um breve contexto da passagem que lemos de Neemias. Neemias é um livro histórico que fala do momento posterior ao exílio babilônico. O exílio babilônico para o povo de Israel foi um evento muito marcante. Foi um evento muito marcante. O povo vivia bem na sua terra, vivia com seus conflitos internos, mas vivia ali com certa liberdade, servindo a Deus, adorando a Deus, mas também servindo e adorando a outros ídolos. E sua conduta, a conduta do povo de Israel, já tinha se afastado em muito daquilo que havia sido, daquilo que é o projeto de Deus para o seu povo. Lá, povo de Israel, e hoje povo de Deus espalhado por toda a terra. Igreja do Senhor. Vale lembrar que a palavra de Deus nos ensina que os verdadeiros israelitas não são aqueles que descendem biologicamente de Abraão, mas os verdadeiros israelitas, é isso que o apóstolo Paulo vai dizer de maneira muito enfática, tanto na epístola, em vários aspectos, mas de maneira muito enfática, tanto na epístola aos Coríntios quanto na epístola aos Gálatas. Os verdadeiros israelitas são os filhos da fé. Ele não falou que em Abraão serão abençoadas as suas descendências. É essa a ênfase que Paulo dá, tanto em Romanos quanto em Gálatas. Ele falou que em Abraão será abençoado o seu descendente. E aí Paulo vai dizer, esse descendente não é Isaac, mas é Cristo. Em Abraão será abençoado a sua descendência e não os seus descendentes. Essa sua descendência é Cristo. Portanto, os verdadeiros filhos de Abraão, os verdadeiros israelitas, são aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Por isso é povo de Deus, né? Por isso a gente entende que a igreja não se formou no Novo Testamento, mas a igreja já vem do Antigo Testamento ali prefigurada no povo israelita, no meio do povo israelita. Esse povo então é levado cativo para a Babilônia, aproximadamente no ano 600, no ano 580 antes de Cristo, aproximadamente no ano 530, 520 anos antes de Cristo, o povo está voltando agora para sua terra. Na Babilônia, no cativeiro babilônico, o povo não tem alegria. É onde a gente encontra, por exemplo, abre comigo aí no Salmo 137, os versos de 1 a 3, vão mostrar essa falta de alegria para o povo. Então veja, e guarda na sua memória, a expressão do verso 3 do Salmo 126 é: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Não é isso? Podemos lembrar disso? O verso 3 do Salmo 126 diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Veja, a alegria não é porque eu sou bem sucedido, a alegria não é porque meu casamento está bem ou porque não está bem, a alegria não é porque eu estou no peso ideal ou não estou no peso ideal, porque eu estou me sentindo bonito ou porque eu não estou me sentindo bonito. A alegria não é circunstancial, não é por causa da circunstância. A alegria é a alegria que vem do Senhor, é a percepção de que é Deus quem faz grandes coisas nas nossas vidas. Dessas grandes coisas que Deus faz na nossa vida, a gente destaca a maior delas, a principal delas, que é a salvação em Jesus Cristo. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Esse é o canto do povo de Israel, naquele contexto do Salmo 126, um salmo considerado pós-exílico, por isso, porque era um salmo muito cantado no momento posterior, no momento depois do exílio, exatamente nesse ano de 500 antes de Cristo para frente. Vamos lembrar que os últimos livros escritos do Antigo Testamento datam ali de 400 antes de Cristo, Depois disso a gente tem o chamado silêncio profético, em que Deus se manteve em silêncio, não teve profetas até reinaugurar o seu profetismo por meio de João Batista, anunciando Cristo. Mas para a gente não confundir as coisas, então o povo de Israel volta agora do exílio para sua terra, e um dos seus cânticos marcantes é esse: grandes coisas fez o Senhor por nós. Estamos de volta na nossa terra.
por isso estamos alegres. Estamos de volta na nossa terra, por isso estamos alegres. Ou seja, lá a seguinte marca, não quero comparar isso com a volta para a igreja, não. Seria pobre demais comparar isso com a volta da igreja para o seu espaço físico. Eu quero comparar isso à percepção de que o Senhor Jesus Cristo nos alcançou. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Ou seja, o Senhor nos alcançou com a sua graça, o Senhor nos regenerou, nos fez viver novamente, nos gerou novamente. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida, por isso estamos alegres. O Senhor se mostrou Redentor, Salvador, por isso estamos alegres. Esse que tem a consciência assim, não consegue cantar ou se alegrar, senão nessa percepção, na percepção de que está na presença de Deus. Um servo de Deus, então, não consegue se alegrar com toda a fortuna do mundo, se essa fortuna for fazê-lo se desviar do caminho do Senhor. Um servo de Deus não consegue se alegrar com toda a beleza do mundo, com toda a formosura do rosto, com toda estética, com toda a condição de praia ou de montanha ou de paz que eu digo de excesso, de ausência, de agitação. Um servo de Deus não vê nisso a paz. Um servo de Deus vê a paz em Cristo, ainda que seja em meio à guerra. É ali em Cristo que a gente desfruta de paz, ainda que seja na prisão, ainda que seja perseguido, ainda que seja achincalhado, ainda que seja ultrajado, ainda que seja perseguido. Um servo de Deus vê a paz aí. É nisso que ele diz: porque Cristo habita em mim, porque Cristo me remiu, porque o seu sacrifício redentor me salvou. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Porque fora desse contexto, a nossa fala é a do verso 3 do Salmo, não 126, mas do Salmo 137. Como pedem-nos para cantar os cantos de Sião em terra estranha? Não há alegria em terra estranha. Eu posso estar no alto de uma montanha, com a serenidade dos pássaros, com a leveza da brisa, sem sentir calor, com o chá quente de capim-limão com erva cidreira, que eu particularmente gosto, ali no meio da tarde, ou na noitinha, com frio, com aquela neblina. Eu estou falando de coisas preciosas, mas que são tormentos se não estivermos na presença do Senhor, se não vivermos na presença do Senhor. Não há alegria nisso, né? A alegria é essa: Jesus nos remiu, né? Algumas pessoas vão dizer: o melhor de Deus ainda está por vir. Para e pensa nessa frase. O melhor de Deus ainda está por vir. Qual é o melhor de Deus, senão a nossa redenção? O que está por vir? O que está por vir que é melhor do que a nossa redenção, do que a nossa salvação? Talvez você faça uma comparação com a eternidade, aí tudo bem. Mas eu digo essas coisas temporais, passageiras. O melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. A pessoa está, às vezes, se referindo à restauração de uma vida, a restauração de uma vida terrena, que é, por certo, preciosa. Pessoas vivem em angústias as mais diversas, somos diferentes uns dos outros. Pessoas vivem em angústias as mais diversas, né? Seja no trabalho, seja na condição física, de enfermidade, de doença, seja na relação com um filho, às vezes drogado, seja na relação com um cônjuge. As pessoas vivem situações as mais diversas e esperam dias melhores. Isso é precioso, mas não dá para dizer que isso é o melhor de Deus. O melhor de Deus é a redenção. O melhor de Deus é Deus nos ter alcançado com a sua graça, com a sua salvação. Sem essa graça, sem a sua salvação, não há alegria. Com essa graça, com essa salvação, a gente pode cantar Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a vossa força. Com essa alegria, a gente pode cantar Salmo 126, verso 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, a sua salvação, a sua graça, o seu Espírito derramado sobre mim. Perceber-me amado por esse Deus, cuidado por esse Deus. Sem essa graça, ainda que o cenário seja esse da montanha ou da beira do mar, daquilo que você preferir, né? Da beira do mar, da montanha, sem estarmos na percepção de que o Senhor nos remiu, o nosso canto é o canto do Salmo 137, no verso 3. Percebe o contraponto que o Salmo 137, verso 3, faz com o Salmo 126, verso 3? O Salmo 126, verso 3, fala dessa alegria. Grandes coisas o Senhor fez por nós.
Por isso estamos alegres. O verso 3 e 4 do Salmo 137 vai dizer outra coisa. Aqueles que nos levaram cativos, portanto, olha, o momento é de cativeiro, aqueles que nos levaram cativos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres. Eles diziam para nós: entoem alguns cantos dos cânticos de Sião. E a resposta do povo de Deus, percebendo-se ausente dessa presença de Deus, porque para eles a ideia da presença de Deus era Sião, né? A gente não tem essa ideia de que um lugar é sagrado. Para nós toda a terra é sagrada. Ao Senhor pertence a terra e todas as coisas que nela se contêm, o mundo, o firmamento, tudo é obra das suas mãos. Mas para o povo de Israel essa consciência era muito forte. Sião é terra sagrada, ali é presença do Senhor. Para nós, qual é a aplicação que a gente faz? O nosso coração é terra sagrada. Jesus habita os nossos corações. Se estamos distantes do Senhor, se nos percebemos distantes do Senhor, rebeldes ao Senhor, não desejosos de buscar a sua face, isso é o que nos entristece. Portanto, o nosso Sião é esse, é essa percepção da presença de Deus, da presença de Deus em nós. Como, se eu estou afastado dos caminhos do Senhor, como pode haver alegria? Não há alegria. Ainda que o cenário seja maravilhoso, não há alegria. O que a gente precisa é da presença do Senhor, porque aí mesmo que o cenário seja desastroso, a gente está na presença do Senhor. Quantos não são os mártires que testemunham dizendo que uma vez na prisão eram espancados porque esqueci o nome dele, vou trazer na próxima semana, Richard alguma coisa, romeno, quando, enfim, do final da Segunda Guerra Mundial, a Rússia invade alguns países ali em volta, é proibido então pregar o evangelho, pastores foram presos, eles na cadeia, o testemunho deles é esse. Bom, éramos uns 5 na mesma cela, cantávamos louvores, então alguém entrava, pegava um de nós, espancava e depois devolvia para a cela. Então nós combinamos, então a gente fazia assim, todo mundo cantava louvores. Quando entrava o algoz para bater na gente, a gente falou: faz o seguinte, pega um de cada vez. Enquanto um ia, os outros continuavam cantando louvores. Quando esse outro era devolvido, meio jogado no chão, a gente continuava cantando louvores, então pegava outro, e no dia seguinte a gente fazia a mesma coisa. Porque quando se está na presença do Senhor, o cenário pouco importa. Por favor, não é aqui uma fala para que você não busque o melhor cenário para a sua vida, não é uma fala para que você não idealize, não busque com sabedoria e temor do Senhor o melhor cenário para a sua vida, mas é um reconhecimento de que se não é a presença do Senhor, não tem cenário que seja agradável. Então o Salmo 137 fala disso, né, de um lugar bucólico, às margens de rios, natureza, beleza, mas ausência de alegria. Diz assim o Salmo 137: às margens do rio da Babilônia, nós assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros, árvores, né? Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum canto dos de Sião, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Olha, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, que se apegue a minha língua ao paladar, que minha língua fique colada no céu da boca, que eu não sinta mais gosto de nada, que se apegue a minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Olha isso. Se eu não preferir, mais uma vez, figuras, né? Sião, Jerusalém, para falar, na verdade, não de regiões geográficas, mas para falar de uma outra realidade. Senhor, que se resseque a minha mão, que eu perca o paladar, que a minha língua se resseque e se cole no céu da boca, se eu não preferir a ti a maior alegria que o mundo, que a vida, que a sociedade pode me dar. Porque a minha alegria não é essa, Senhor. A minha alegria é a tua presença.
Mateus capítulo 13, são muitas expressões ali muitas falas de Jesus de parábolas, né? Ali em Mateus capítulo 13 tem muitas parábolas. Já observou isso? Eu estou provocando você a ler Mateus em casa, tá? Quando a gente fala da Bíblia, a gente está exatamente provocando o irmão. Eu quero entender aquilo que foi dito, né? Por que ele disse que Mateus capítulo 13 tem muitas parábolas? Tem parábolas ali, as parábolas ali são todas do achado, né? Deus nos achando, a parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida, né? Uma dessas parábolas é aquela parábola de um moço que dois cenários ali, um que não procura por grandes pedras, não é negociante de pedra, mas de repente adquire um campo, ou de repente passa por um campo e cavando ali, descobre um tesouro de grande valor, e diz a passagem ali de Jesus, esse que descobriu o tesouro de grande valor, se encheu de alegria, vendeu tudo que se desfez de tudo que tinha, para poder adquirir esse campo, ou seja, uma alegria que faz eu me desfazer do que até então eu tinha, me desfazer aí a pessoa, mas você está falando para se desfazer dos elementos da outra religião. É mais do que isso, é muito mais do que isso, é se desfazer daquilo que habita você, sabe, dos valores que habitam você, para que os valores de Cristo sejam preenchidos em você, porque é nisso que há a verdadeira alegria. Então no livro de Neemias, o povo está voltando para casa agora, e o povo não tinha tido contato com a própria lei de Deus. Neemias 8 mostra esse contato do povo com a lei de Deus novamente, e diz a passagem, antes a passagem daqui lemos, antes do verso 8, no próprio Neemias 8 vai dizer, o povo ficou ouvindo a palavra do Senhor desde a alva até o meio-dia. Isso está no verso 3, e leu no livro diante da praça que está fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha ainda os ouvidos atentos ao livro da lei. O verso 8 que começamos a ler, diz que a alegria era essa. Aqueles que leram no livro da lei, claramente davam explicação, de maneira que entendessem o que lia. A gente não vai se deter nesse tema, porque a gente vai usar ele para a escola dominical agora, esse tema do valor da palavra de Deus, né? Mas o que eu queria falar aqui era dessa alegria, de uma alegria que não é qualquer, de uma alegria que não é circunstancial, mas é a alegria de se perceber remido por Deus, amado por Deus, a alegria de se perceber diante da glória de Deus, a alegria de perceber sua vida sendo inclinada para uma outra finalidade. A finalidade é a glória de Deus, é a honra de Deus. O seu prazer passa a ser a honra de Deus, passa a ser a glória de Deus. É outra mentalidade mesmo, é tudo muito diferente. É aquilo que para a sociedade, para o mundo, é loucura. Mas a nossa alegria é o Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. É nele que temos a nossa alegria, em Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor. Salmo 51, para a gente encerrar, no verso 10, tem uma expressão que me é muito marcante. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. A gente ainda vai pregar isso um dia, né? Juntando isso com Lamentações 5:21, essa expressão do verso 10 do Salmo 51, Lamentações no capítulo 5, verso 21 vai falar disso, né? Converte-nos a ti, Senhor. E aí a gente é chamado para conversão, né? E a gente reconhece, não dá, sou carnal demais, sou paixão demais, sou meus impulsos demais, sou centrado em mim mesmo demais, quero minha própria glória, quero que ninguém pise no meu pé, me magoo com tudo, eu sou muito meu Deus, não dá para ter outro Deus que não seja eu mesmo, né? A gente tem os discursos às vezes, mas no fundo, é o chamado
homo curvatus in si, né, que o Agostinho falou disso lá no passado e que o Lutero e o Jonathan Edwards fizeram também boas colocações sobre isso. Mas um dia a gente vai falar sobre isso, né? Sobre esse converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. É uma palavra que já pulsa no meu coração há algum tempo. Não saiu uma mensagem ainda disso, mas essa palavra já pulsa no meu coração há algum tempo. Mas voltando para o Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. O verso 12 do Salmo 51, então vai dizer assim: restitui-me a alegria da tua salvação. Percebe? A alegria é essa, a alegria é a salvação do Senhor, é a presença do Senhor. Então, lembra de fazer sempre essas duas ligações. Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. Não é a alegria no sucesso, nas conquistas, no estar de bem com o meu físico, no estar com a conta bancária boa, não é essa a alegria. A alegria do Senhor é a minha força é a alegria do Senhor. Pode ser que eu esteja dentro de uma prisão sendo espancado todos os dias. Ali, a alegria do Senhor será a minha força. E se essa alegria ainda não está no seu coração, lembra dessa oração. Cria em mim então, Senhor, esse coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Restaura em mim um espírito inabalável. Restitui em mim essa tal alegria cantada lá em Neemias 8:10, quero entender isso. Restitui em mim a alegria da tua salvação. Que seja assim para nós, que Deus nos abençoe.